Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Palavra do Senhor. A igreja pode se sentar. Amados, eu tenho meditado muito na palavra do Senhor e conversado muito com o Senhor. Porque sempre uma coisa que eu sempre falo para o Senhor é que eu preciso muito dele. Preciso muito da orientação, do auxílio, do conselho do Senhor. E isso é uma coisa que todos nós precisamos. Porque sem a orientação, sem a direção do Senhor, sem o conselho do Senhor, a nossa caminhada ela pode ficar muito difícil e muito complicada. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, quando buscamos no Senhor a direção para as nossas vidas, as coisas ficam mais claras e mais fáceis de nós entendermos. E o Senhor tem colocado no meu coração que nós estamos aqui para viver um novo tempo, para ver a manifestação da graça, para ver o poder de Deus agindo e operando neste lugar, nos fazendo experimentar coisas que ainda não vivenciamos. E nós precisamos perguntar ao Senhor: como será isso? E no meu lugar de adoração ao Senhor, no meu monte, que se chama cozinha, que é o lugar que eu mais converso com Deus enquanto estamos ali nos distraindo, lavando uma louça ou outra, fazendo alguma coisa, é um momento que eu mais converso com o Senhor. E o Senhor colocou algumas coisas para mim. E a primeira que nós queremos trabalhar é a questão da fé. Nós precisamos nos exercitar na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver a manifestação da graça e do poder de Deus. E fé é confiar nas coisas que ainda nós não vemos, mas que nós cremos que Deus é poderoso para fazer. E quando o Senhor me deu essa palavra, me trouxe à memória essa palavra, nós olhamos para a vida do homem que na Bíblia é conhecido como o pai da fé. E se você for pegar a vida de Abraão, que começa lá no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver que a sua vida, a sua caminhada começa com o exercício da fé. A primeira coisa que Deus faz com Abraão é chamá-lo para um grande desafio. E nesse grande desafio, o Senhor impõe algumas condições. E nós, muitas vezes, quando ouvimos as promessas do Senhor, nós ficamos felizes, não ficamos? Alegres, contentes. Deus falou comigo. Eu lembro que quando o Senhor me chamou para ministrar em pastoral, eu tinha ido para um congresso de mulheres lá na Estância
Árvore da Vida, em São Paulo. E Elielson falou assim para mim: você volta de lá com uma nova missão, uma nova tarefa. Aí eu falei para ele: nenhuma chance, porque eu não tenho tempo para ser presidente de federação, nem participar da mesa, nem nada disso. E eu estava um pouco apreensivo com essa viagem. Nessa viagem, o nosso ônibus quase tombou na Serra das Araras, caiu na vala e ficou pendurado no precipício de madrugada. Agora vocês imaginem, o ônibus carregado, não sei se tinha alguém daqui nessa época, o ônibus carregado de bolos, que alguém tinha feito um monte de bolinho para vender. E as meninas todas desesperadas dentro do ônibus, né? Apavoradas, a gente não podia balançar o ônibus, tinha que ficar tranquilinha. E a gente não podia falar para elas o que estava acontecendo. Então você imagina, entrou um monte de meninas no breu, não podia descer porque os carros passavam rapidamente, e só eu que tinha auxiliar tinha noção do que estava acontecendo naquela noite. E naquela noite o Senhor nos preservou a vida. E lá, durante uma ministração, o Senhor falou comigo: amados, eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei naquele dia. Um choro de alegria, um choro de espanto, um choro de surpresa, porque Deus falou comigo e eu estava ouvindo Deus falar, mas eu também não sabia o que fazer, porque grande era a missão e a tarefa. E eu voltei para casa pensando assim: não, eu vou fazer sim, mas eu vou organizar durante esse ano, né? Porque esse negócio de entrar para o ministério pastoral não pode ser assim de uma hora para outra. Aí cheguei, aí Dona Ana, né, me puxou pelo braço: não, ó, você falou comigo. Aí o Senhor já tinha falado com Dona Ana, então confirmando que realmente não era coisa da minha cabeça. E aí eu conversei com a minha pastora na época, a pastora Maria, e ela: tudo bem. Aí fui para casa, meio cansada, do congresso, final de semana a gente tinha acabado de chegar. Ele tinha que trabalhar no dia seguinte, eu estou na cama por volta de 9 horas da manhã, pensando em dormir até as 11. Liga a pastora Maria para mim e fala assim: levanta e vai fazer a sua inscrição, porque o vestibular encerra, acho que naquela semana, e você vai fazer o vestibular. É esse vestibular que você vai fazer, você vai começar esse ano. E aquilo foi um choque para mim, porque a minha vida estava totalmente desorganizada e eu não estava preparada, mas eu fui porque eu confiava no Senhor. E assim Deus fez com Abraão. Abraão não estava com a sua vida desorganizada, não estava com a sua vida despreparada, mas ele não esperava esse grande desafio, porque Deus faz uma promessa a Abraão, mas também impõe condições. A primeira condição que Deus impõe a Abraão é que ele teria que sair. Amados, sai da tua terra. Você já imaginaram que é alguém chegar para você? Tem alguns irmãos aqui que são militares. Sabe como é isso? Sai da tua terra. Deixar o convívio social. Deixar a sua pátria. Deixar a sua terra. O lugar em que você cresceu. O lugar em que você correu. O lugar em que você estabeleceu as suas relações de amizade. O lugar em que você está acostumado, que conhece todas as coisas. A primeira condição para você conquistar a promessa é sair da sua terra, sair da zona de conforto. A segunda coisa que Deus exige de Abraão é que ele saia da sua parentela. Então, primeira coisa, sair da terra, deixar o conforto social e econômico, o conforto financeiro, porque Abraão era um homem rico, tinha muitas posses, suas ovelhas já estavam acostumadas com aquele pasto, tudo vendido, então ele não sabia para onde ele iria. A segunda coisa era sair da sua parentela. Abraão conhecia com certeza todas as pessoas que estavam à sua volta. E a terceira coisa é sair da casa do seu pai. Deixa todos os laços afetivos. Então, tudo aquilo que faz com que nós nos sintamos seguros, porque você se sente seguro quando você tem um lugar onde você mora e se sente bem. Você conhece o seu bairro, conhece as pessoas que estão ali,
você vai perceber que há uma preparação, um amadurecimento da fé de Abraão no relacionamento com Deus. A proporção que ele vai se achegando a Deus, ele vai desenvolvendo uma fé madura, que vai confiar no Senhor de todo o seu coração. Até que nós chegamos no capítulo 22. E Abraão, diz o texto um pouquinho antes, ainda no capítulo 21, que Deus era com Abraão em tudo quanto ele fazia. Tudo que Abraão fazia, Deus era com ele. Por quê? Porque era um homem que aprendeu a confiar somente em Deus. E muitas vezes, meus amados, enquanto nós estamos cercados de todo o cuidado e de tudo aquilo que nós entendemos que nos dá segurança, nós não aprendemos a confiar em Deus. Vocês já prestaram atenção nisso? Às vezes a gente pensa assim, eu não sei fazer isso. Por que a gente não sabe fazer isso? Porque a gente tem sempre alguém para nos ajudar. Ou então os nossos filhos. A gente está ali educando, né? Está educando as nossas crianças. Aí a gente chega na casa da visita, manda os nossos filhos passar uma tarde com alguém na casa da tia. Aí fala assim, comeu isso. Aí a gente olha assim, meu filho comeu isso? Não, meu filho não come isso. Ele não come em casa. Porque em casa, ele pode escolher, mas quando ele está num local completamente diferente, em que não tem papai e mamãe, que ele saiu da sua zona de conforto, se você botar perto do sofá, ele come. Mas em casa, ele quer escolher o que vai comer. Mas quando está numa situação diferente, ele não escolhe. Ele consegue comer aquilo que precisa. E nós, muitas vezes, enquanto temos tudo à nossa volta, à nossa disposição, nós não desenvolvemos a nossa fé. Às vezes nós temos uma mãe, temos um tio, um pai, um irmão, alguém que ora, alguém que intercede, alguém que busca pela gente. Mas chega uma hora que cada um de nós precisamos desenvolver o nosso próprio relacionamento com Deus. E isso aconteceu com Abraão. Foi um momento em que Deus o tirou para que ele tivesse uma experiência única e verdadeira. Os problemas, as lutas, as dores e os sofrimentos, eles têm esse poder de nos levar a desenvolver uma experiência muito íntima com o Senhor. A nos fazer confiar e depender única e exclusivamente do Senhor. Eu lembro que minha filha era pequenininha, a gente estava em casa, ela tinha chegado do trabalho, estava dormindo, e eu dei geleia de mocotó para ela, como sempre fazia. Naquele dia, Gabriela, a primeira geleia de mocotó ficou empolada, toda empolada. Era uma intoxicação alimentar, com certeza. A única coisa que eu pensei, eu só tenho uma solução, não pensei em procurar médico, não pensei em sair correndo. Eu preciso orar agora em nome de Jesus, porque Jesus é a única pessoa que pode socorrer a minha vida. Eu não sei se vai dar tempo. E naquele momento, como eu depositei toda a minha fé e toda a minha esperança, o meu único e último recurso, o primeiro e último recurso é o Senhor Jesus Cristo, eu orei e Deus trabalhou na vida da minha filha. Mas às vezes, quando nós temos recurso, o que a gente faz? Procura um amigo, procura um vizinho, procura um irmão. Mas o Senhor é o último a ser procurado. Porque nós confiamos em tantas coisas e muitas vezes não nos colocamos diante do Senhor. Então, isso Deus fez com que Abraão experimentasse. E nesse texto do capítulo 22, o Senhor agora está fazendo uma prova com Abraão. É a sua prova definitiva para que ele alcance a promessa de Deus sobre a vida dele. Deus concedeu a Abraão aquilo que ele imaginava.
não tem filhos ainda, uma grande nação. Vocês já pararam para imaginar isso? Será possível? Abraão, com certeza, ficou pensativo, mas creu, começou a desenvolver a sua fé. E a proporção que o tempo ia passando, Deus ia abençoando a vida de Abraão, ele ia prosperando, mas ainda não havia visto realizar a promessa, se cumprir a promessa na sua vida. Quando ele completa 86 anos, 21 anos depois, Sarai, sua esposa, cansada de esperar pela promessa do Senhor, né? 21 anos depois, bom, vou resolver o problema. Toma minha serva e você vai ter o filho com a minha serva. Com 86 anos, ele é pai de Ismael. Passa-se mais um tempinho e quando ele completa 99 anos, ele é pai de Isaac, filho da promessa. Recebeu a promessa. E quantas vezes nós estamos aqui falando com o Senhor nos visitando e pedindo algo ao Senhor que nós precisamos e que nós entendemos que era e que é extremamente necessário para as nossas vidas. Para o nômade, ter uma terra, ter um lugar é algo extraordinário, porque ele não vai precisar mais ficar andando de lugar em lugar, ele vai ter bolso. E essa era uma das promessas. E naquele momento, ele consegue, já percorreu toda a terra que vai possuir e tem um filho, que é a sua herança, que é a sua continuidade, o seu bem mais precioso, o seu único filho, filho da promessa. E o Senhor aparece a Abraão e pede a Abraão exatamente o quê? O filho da promessa. Quantas vezes nós pedimos tantas coisas ao Senhor, mas quando o Senhor nos dá, nós não colocamos de volta nas mãos do Senhor. E esse foi o segredo da bênção de Abraão. Que assim como Deus havia dado a ele devolveu ao Senhor. Ele prontamente saiu para entregar ao Senhor aquilo de mais precioso que ele aguardou por quase 35 anos. Que ele aguardou por 35 anos. E com certeza havia desfrutado muito pouco, porque diz que o rapaz, o jovem, o mancebo, então ele deveria ter por volta de 15 a 20 anos, quando o Senhor pede. 15, 20 anos para quem tinha filho é muito pouco tempo para desfrutar. E o Senhor pede o seu único filho naquele momento. E ele não hesita. E ele vai e leva. E eu fico imaginando como deve ter sido esses 3 primeiros dias de caminhada. Eu não sei se de repente ele compartilhou com a esposa o que iria acontecer, porque talvez a mulher ficasse muito angustiada em saber que Abraão estava saindo para sacrificar o seu único filho. Mas ele prepara a lenha, ele prepara todas as coisas e vai caminhando com o seu filho. Mas ele já estava experimentado em Deus, porque Deus, quando o chama, chega para uma terra que ele ainda mostraria, que Deus ainda não havia mostrado, não havia revelado, mas ele já tinha experiência com Deus. E nessa fé, ele caminha com o seu filho até chegar no local. E imagine aquele pai ouvir aquela pergunta da boca do seu filho: Pai, nós vamos sacrificar? Tem o fogo, tem o cutelo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Aquele menino não imaginava que ele seria o próprio cordeiro. E aquele pai, com certeza cheio de fé e de esperança, responde para o seu filho: Deus proverá. E quantas vezes, meus irmãos, está faltando nas nossas vidas essa fé de nós respondermos diante das dificuldades, diante das situações mais difíceis da nossa vida, que Deus proverá.
certeza de que Deus proveria. Que Deus iria providenciar. Ou que Deus faria algo extraordinário, ainda que ele não conseguisse mensurar o que iria acontecer, mas ele tinha a certeza, a fé, a convicção do seu coração que Deus iria fazer. E essa fé e essa convicção, igreja, que nós precisamos ter. Nós precisamos ter a fé e a convicção de que Deus proverá nas nossas vidas, que Deus nos fará vivenciar um tempo glorioso neste lugar, e que nós vamos alcançar as promessas de Deus, porque Ele é Deus nas nossas vidas. Que você não precisa se preocupar, não precisa se desesperar, ainda que as coisas pareçam que estejam fora de controle, que você não vai conseguir, mas você precisa tão somente crer que Deus proverá. Muitas vezes nós não alcançamos as promessas de Deus porque nós não acreditamos que o Deus a quem nós servimos é fiel. E aí, eu lembro do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, o que ele diz? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amados, quantas coisas nós já vivenciamos até os dias de hoje? Quantas experiências você já teve com o Senhor desde o momento em que você o aceitou? Deus te faltou? Te faltou alguma vez? Para e pensa. Talvez Ele não tenha te dado da forma que você queria, mas eu sei que Ele fez o melhor nas nossas vidas. Talvez nós não consigamos entender os projetos e os propósitos de Deus totalmente, mas de uma coisa nós precisamos ter certeza e convicção que Ele sempre faz o melhor nas nossas vidas e que Ele tem nos sustentado até aqui e que Deus continuará nos sustentando. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Algumas coisas, depois que eu cheguei aqui, estou vivenciando algumas experiências que nunca vivenciei. Mas eu tenho falado com Deus. Já passei por outras que eu também nunca tinha vivenciado. E tu me livraste. Por quê? Temor. O problema pode ter nomes diferentes, uma forma diferente, um tempo diferente, mas o Deus que opera milagres continua sendo o mesmo. E é nisso que nós precisamos confiar, no Deus a quem nós servimos, porque esse Deus, Ele não morre. Então não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não se apague, mas fique firme, caminhe com fé, com segurança, porque Deus proverá. Você crê nas promessas de Deus? Você crê? Então Deus proverá todas as coisas. Eu creio que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Como? A gente vai descobrir. Não sei como, mas a gente vai descobrir. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que no momento certo Ele vai entrar com o auxílio, Ele vai entrar com a provisão, Ele vai entrar com a direção. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, Deus vai ouvir e vai agir nas nossas vidas. Amém? Então que você guarde essa palavra no seu coração. E a partir de hoje, que nós sejamos uma igreja que exercita a sua fé, que crê que Deus proverá. Seja o que for, crê que Deus proverá. Você coloca de pé.